O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Salve Maria Imaculada. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, em mais um podcast aqui no canal do Apostolado do Café Católico. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Este podcast de hoje é uma meditação ainda de forma muito breve sobre o segundo parágrafo, como uma continuidade daquela Constituição Apostólica do Santo Padre, o Papa São João Paulo II, que ele escreveu, e que o nome da Constituição é Fidei Depositum, ou seja, o depósito da fé. O segundo parágrafo, vou ler aqui e vamos tirar alguns ensinamentos dessa belíssima Constituição do Santo Padre São João Paulo II. O texto continua. O Papa diz: ao concílio, ou seja, ele está se referindo ao Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Então, nessa primeira parte, o Papa diz que o concílio tinha confiado como uma tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã. Então vejam, é uma tarefa principal. O depósito da fé quer dizer toda a doutrina, os ensinamentos que a Igreja vem guardando sob a assistência do Espírito Santo durante tantos séculos, desde o período apostólico, com o envio dos apóstolos, as fundações das comunidades apostólicas. Então, a Igreja sempre guardou de geração em geração o depósito. É claro que sob a assistência do próprio Cristo ressuscitado, nosso Senhor Jesus não deixa a sua Igreja caminhar sozinha, porque, claro, a própria Igreja é o corpo dele, é o corpo místico do Salvador. E guardar o depósito é manter, o tesouro livre de erros. Guardar quer dizer proteger, é uma sensação de proteção. Você percebe que a Igreja tem muito zelo pelos ensinamentos, e isso, claro, por conta de tantos ataques contra a fé que haveriam de acontecer. Então a Igreja protegia todo o patrimônio espiritual que ia se manifestando. Os apóstolos, claro, não sabem de tudo, eles vão percebendo com aquilo que o Senhor vai inspirando, eles vão percebendo que os elementos que iriam aparecendo com a ação do Espírito Santo, que a gente vê muito bem isso nos Atos dos Apóstolos, eles vão vendo as coisas acontecendo e aí vão, pela assistência do Espírito Santo, estruturando a Igreja. E com o tempo, após os apóstolos, no período pós-apostólico, então a Igreja sempre guardou os ensinamentos dos apóstolos, a própria Sagrada Escritura, todos os escritos, tudo isso é guardar, proteger. E isso, o Papa diz que o concílio tinha uma tarefa principal, que é apresentar melhor. Porque sempre, meus irmãos, de tempo em tempo a Igreja vai, nas suas pregações, nos ensinamentos dos papas, dos santos, a Igreja vai sempre fazendo as leituras e mostrando que aquela verdade com uma linguagem que possa ser mais bem entendida. São, na verdade, frutos de meditações, de pregações que a Igreja vai colocando. Então, apresentar melhor o precioso depósito da doutrina, a Igreja sempre vai fazendo, melhorando
pode-se dizer assim, né? Lapidando, dando uma melhor compreensão de uma verdade que já é estrutural dentro da igreja. E o Papa diz, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Então vejam que o depósito da fé, né, a doutrina da igreja, ela não é só para como que os de fora da igreja, como a assistência missionária da igreja, e a fé é para pregação somente para os de fora, para que eles se convertam a Jesus. Não, a fé é para os fiéis, mas também os fiéis se alimentam da verdade que Jesus bota, né, na igreja, sustenta na igreja, mas também para os de fora, é para toda a humanidade. Então nós nos alimentamos com o depósito da fé e passamos a pregar essa fé para que outros se convertam. E o Papa continua: portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Então, aqui nessas linhas, o Papa São João Paulo II mostra que a igreja, a preocupação, né, que João 23 também tinha, era, portanto, em primeiro lugar, não de condenação dos erros do seu tempo, né? Ou seja, não é aquela parte negativa de combate contra os erros, as heresias, né? ou aquilo que é contra a igreja ou Cristo Jesus. Não é aquela característica de combater, mas de mostrar, né, de forma serena a força da doutrina e a beleza da doutrina. Então é mais uma coisa muito mesmo voltada muito, claro que fora da igreja podem ler, né, os escritos do documento do concílio, mas era algo para os filhos da igreja se alimentarem, saborearem as coisas da igreja. E por isso era próprio para os de dentro, para os fiéis. Quem pode ver a beleza da doutrina, senão aqueles que se alimentam das coisas do Senhor? Os espirituais, ou seja, os fiéis, conseguem, por causa do Espírito Santo, ver a beleza das coisas da fé. Os carnais, quer dizer, os que não têm Deus, ou aqueles homens e as pessoas que não são de vida espiritual eclesial, eles não enxergam a beleza da fé. Mas é também para a pregação, é para eles, mas vejam que o empenho era para mostrar de forma serena a parte positiva da fé, a parte da doutrina, e não a parte de combate. Vamos ver, vocês recordam daquele texto que São Paulo, falando a São Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, né, no versículo 15, né, em diante, na verdade, o versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 da segunda Timóteo. Vejam que São Paulo fala sobre as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Então vejam as várias dimensões da palavra de Deus. Então, o refutar é a parte de combate, refutar as contradições, mas vejam que existe a dimensão das Sagradas Escrituras, ela é útil para instruir,
e para educar na santidade. Então, é essa dimensão que o Santo Padre mostra que o concílio, em primeiro lugar, não era para refutar, ou seja, a parte condenativa, mas a parte de instrução, de educar na santidade. Vejam, e aí o Santo Padre João Paulo II põe as palavras do discurso que o Papa João XXIII fez na abertura do Concílio Vaticano, 11 de outubro de 1962. E ele, abre aspas, no caso, palavras de João XXIII, Santo Padre. Hoje, Santo São João XXIII. Diz assim: iluminada pela luz deste concílio, Concílio Vaticano II, dizia o Papa, a Igreja, ela crescerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Fecha aspas, palavras de João 23 na abertura do Concílio Vaticano II. Então, o Papa diz que a Igreja crescerá em riquezas espirituais. Vejam, e recebendo a força de novas energias. Essa força, meus irmãos, não é uma coisa teórica. Força na Igreja é o Espírito Santo. O que o Papa está dizendo é que a Igreja cresce em riqueza espiritual e recebe a força do Espírito, e assim ela olhará com intrepidez, com energia, com parresia, com audácia, olhará forte para o futuro. Então vejam, é próprio da Eucaristia alimentar-se com o Cristo e com força divina do Senhor e em missão. Ite missa est, ide em missão, e proclamai o que vistes e ouvistes no sacrifício do Senhor. Vejam, e é nosso dever dedicar-se a isso, a se alimentar da doutrina. Então aqui um conselho, meus irmãos, se dediquem em meditar a doutrina da Igreja, leiam os documentos da Igreja, leiam o catecismo da Igreja, a doutrina apostólica. Que beleza, que bonito, que edificante. Dedique-se com vontade e assim, sem medo, sem temor, àquele trabalho que o nosso tempo exige. E aí, prosseguindo assim, o caminho da Igreja de 2000 anos. Na verdade, 2024, né? 2024 anos. Então, esse é o segundo parágrafo da Fidei Depósito de Sua Santidade o Papa São João Paulo II. Venerável memória. Então, meus irmãos, é essa, né? Uma breve meditação, que Deus possa inspirar em seu coração o desejo de se dedicar a ler as doutrinas da Igreja que estão contidas em tantos documentos, no catecismo e nas palavras dos santos da Igreja. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que o Senhor possa proteger você e sua família, que o Senhor nos conduza ao céu, à Pátria Celeste, pela intercessão da Virgem Maria, do Santo Padre São João Paulo II e São João XXIII, e que possamos caminhar rumo à casa do céu. Deus vos abençoe e vos guarde e possa nos conduzir à vida eterna. Amém. Salve Maria Imaculada e até o próximo encontro, se Deus quiser, aqui no Café Expresso, mais um podcast aqui no canal do Apostolado do Café Católico. Amém.